Olá pessoal, estamos dando início a mais um episódio do Biplan Conversa Afinada, o seu podcast de cultura, variedades, informação, política. Aqui se fala de tudo que você gostaria de ouvir com qualidade nas redes sociais. E como sempre, nós sempre estamos recebendo pessoas inteligentes, importantes, artistas, escritores, e hoje nós temos uma satisfação muito especial. Estamos recebendo aqui duas pessoas maravilhosas que lidam com uma bebida que é mítica, não é? Em todo mundo, não só no Brasil, que é o café. Nós estamos recebendo aqui o Otto Maia e a nossa querida Valéria Vidigal. Bem-vindos ao Conversa Afinada. Obrigada, é um prazer muito grande estar aqui ao seu lado, Ricardo, um amigo de Bom, quantos anos, né? Fui muitos. amiga do seu pai, sou sua Sim, amiga, sim. vendo sua família e chegando aqui sendo recebida com tanto carinho pela sua Obrigado. esposa, filha, equipe, colega aí do Renato, e está aqui ao lado também de Otto, que é casado com uma prima do Giano, então a gente está entre família. E ele vai falar do livro dele, que é ilustrada a capa com a minha pintura. Então, Café com Arte, eu tenho certeza que vai ser um papo bem legal. Maravilha, Otto. Bem-vindo ao Conversa Afinada. Como é essa questão aí, livro? Você é daqui de Vitória da Conquista, da região? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com Prazer é você, nosso. Ricardo. É um prazer falar sobre esses dois assuntos que eu amo, né? Café e literatura. Eu sou nascido em Salvador, mas filho de um conquistense, né? Apaixonado por feiras livres, que me deixou apaixonado também por gastronomia, por café e também pelo mundo da literatura. Ok, quer dizer que então você é meu conterrâneo, soteropolitano, Sim. da cidade de Sotero. Como foi essa experiência aí? Você já conhecia a Valéria ou você sempre foi ligado à questão do café? Porque a Valéria é embaixadora do café, embaixatriz, né? Embaixadora, viu? Do Né? café, eu acho, no Brasil. Porque ninguém tem uma vida tão devotada que vem de família. A Valéria herdou esse mistério em relação ao café, se eu não me engano. Tem a história do papai, que era professor da Que Universidade Federal maravilha. de Viçosa, que tem uma história grande, Viçosa, Viçosa. famosíssima. E aí Isso. você resolveu escrever esse livro, é apaixonado pelo café. Me conta um pouquinho dessa história aí. Minha paixão com café especial começou lá em Goiânia, né? Eu sou servidor do Tribunal de Justiça de Goiás, né? Hoje eu trabalho remotamente, né? Perfeito. E lá eu encontrei uma cena de cafeterias, microtorrefações, que me mudou a minha percepção sobre o universo do café. É uma quantidade de aroma, de sabor que entregava na xícara. Eu falei, não, o que é que eu posso fazer para melhorar esse meu café em casa, além de comprar o café na mão dessas Sim. microtorrefações? E aí eu comprei um moedor de café, fui comprando os primeiros métodos, uma prensa francesa, e aí comecei a me engajar nesse movimento, participar de grupos, de comunidades, né, de apreciadores. E quando eu voltei para Salvador, já trabalhando remotamente, eu comecei a criar grupos de apreciadores, né? Então a gente fez um movimento lá de apreciadores de cafés, organizei a primeira feira baiana de cafés especiais. Depois, quando eu vim aqui para a Conquista morar, a gente já criou a comunidade de apreciadores de cafés aqui do Planalto da Conquista, já fizemos encontros. Agora, há alguns meses, a gente fez o Conquista de Sabores, né? Que é um evento também que uniu café, vinho e gastronomia. E é uma paixão que eu retrato um pouco nesse livro, mas não é só sobre café o livro. O livro é O um café livro, contemplativo, o título, que certo. dá para a gente apreciar uma crônica, uma poesia entre um café e outro, mas também tem outros temas interessantes que a gente pode abordar aqui. Eu acho interessante o café, que o café é uma bebida que ela, apesar, quando ela não é o centro, ela está no entorno da gente. Todo mundo já teve grandes momentos. Aliás, acordar para a vida todo dia é um grande momento. E um bom café, eu mexo com propaganda, já fiz vários jingles, né, sobre café. Eu acho o café uma coisa interessante. Estive no exterior, morei um pouco na Europa. O café que eles consomem é um café diferente do daqui, mais forte, mais encorpado, né, menos açúcar. E aí essa experiência de você escrever este livro colocando o título Café é muito interessante. Eu queria que a Valéria falasse sobre essa questão do café, essa devoção que você tem. Ele escreveu um livro onde tem uma cena de café,
mas que tem poesia, tem crônica, você vai falar sobre isso daqui a pouco. Fala um pouco sobre a questão do café. Essa paixão sua, como é que Sim. começou? Olha, eu nasci com os meus pais morando dentro da Universidade Federal de Viçosa, porque antes os professores que tinham cargo de chefia, eles moravam dentro da universidade. Hoje não mais. Mas assim, então eu nasci num berço cultural, né? A parte de ensino, pesquisa e extensão. E depois, quando a ferrugem chegou no Brasil, no estado do Rio de Janeiro e Bahia, precisou que um pesquisador resolvesse o problema da ferrugem. E aí o papai foi. Fala um pouquinho sobre essa questão da ferrugem, rapidamente, para que a pessoa que está assistindo o nosso podcast tenha uma ideia, né? Porque é Sim, a ferrugem é uma doença que uma ataca espécie a de lavoura vassoura de de café. bruxa. Não, ela faz com que a folha, ela vai ficando assim, até mesmo fala ferrugem, né, meio enferrujada, e com isso a planta vai diminuindo a fotossíntese. Se a planta não faz fotossíntese, ela não Morre, tem, não se aí alimenta. vai causando isso. Ia ser um momento de assim, um desastre no Brasil. Então, o papai ele foi para morar em Portugal e nos levou para o Centro de Pesquisa Internacional. Então, assim, eu participei também desta ida do meu pai para Portugal. Aí ele volta com a solução para a ferrugem e na sua bagagem ele também traz a variedade do café Catimor. Tudo que tem de pesquisa do híbrido Timor no Brasil foram originados do trabalho do papai. E aí, com o passar do tempo também, papai ele era muito pesquisador, fitopatologista, ele fazia muita pesquisa para as multinacionais. Não existia naquela época, a gente está falando no início da década de 70, empresas nacionais que faziam produtos para cafeicultura. Então, era tudo, vou falar assim, Rocco, Bayer, BASF, Sim, Syngenta, e só aí multinacionais. multinacionais. E o papai, como um grande pesquisador da universidade, ele foi buscando fazer pesquisa até que ele criou a cauda viçosa, com o objetivo dos pequenos produtores poder fazer a sua própria cauda e trabalhar na lavoura. O Globo Rural, o ano passado, eles fizeram uma matéria e repetiram esse ano como a melhor matéria do ano de 2024, falando sobre a cauda viçosa. E a coisa mais linda, porque o papai ele era muito entrevistado, a gente está falando dos anos 70, 80, que não tinha tantas universidades pelo Brasil, então o Globo Rural estava sempre na Universidade Federal de Viçosa. Aí o Globo Rural tem muito arquivo da imagem do papai, das pesquisas do papai, e eles fizeram uma reportagem atual da cauda viçosa e buscaram a imagem do papai na universidade. Então, assim, foi um momento muito legal Presente, a né? gente ver ouvir a voz dele, que hoje todo mundo grava, naquele tempo a gente não ficava gravando o tempo todo, voz e imagem. Então, assim, meu pai, ele foi esta pessoa, faleceu aos 52 anos em um congresso da fitopatologia em Goiânia. Eu falo que Goiânia é a cidade que meu pai nasce para o plano espiritual. Eu tenho uma ligação muito forte com o papai. Então, meu mundo foi esse. Nasci morando na universidade, formei na Universidade Federal de Viçosa e eu começo a namorar o Giano, que também é filho de um dos primeiros cafeicultores aqui da região, que o pai do Giano é primo do pai Meu sogro. do sogro dele, pai de Natália, e aí que vem esta amizade também da família. E aí, pronto, Giano entra na minha casa em Viçosa, começa a conversar com meu pai, só conversavam de café. E Giano viveu 5 anos, conviveu 5 anos com o papai. Aí eu caso com o Giano, venho para cá. 1 ano e meio depois, quase 2 anos que nós casamos, nós compramos nossa primeira fazenda de café, que chama Fazenda Viçosa. Depois veio a Fazenda Vidigal. E meu mundo é o café. Eu fui criada educada com meu pai, estudando a planta café, e eu educo meus filhos e paguei a universidade, tudo com dinheiro de café. Então, o café e a arte, porque a minha mãe foi uma grande artista plástica, hoje ela está com 87 anos, meu mundo é café com arte. Meu mundo dos meus pais e o meu mundo com o meu marido e os meus filhos. Então, o História café na minha linda, que vida é história de berço. maravilhosa. Otto, puxa vida, que bom. E essa questão aí do livro, muito bonita a sua história. Fiquei assim, eu sou muito família, né? De família italiana, italiano
Bona Gentes voltado para a família. Tanto que eu fico sensibilizado, eu vejo um predestino, algo superior que vem realmente de Deus, que vem traçando essa caminhada de vocês, inclusive, que se acabam se encontrando nesse plano, né? Com toda essa identificação com o café. Fala um pouco sobre É, o seu livro, que não é só de café, eu gostei mas você desse. deve ter tomado alguns cafés escrevendo, né? Eu gostei desse papo Ou sobre muitos. família e eu vou me Pois não. permitir um parêntese, né? Fique à vontade, viu? É, eu conheci minha esposa, né? A minha esposa lá em Salvador, e quando a gente saiu no segundo encontro, aí a gente falando sobre as nossas origens, né? Ela falou: Ah, porque meu pai é de Conquista e minha mãe é de Tapetinga. Eu falei: Não é possível. Que coincidência, meu pai é de Conquista e minha mãe é de Tapetinga. Aí ela olhou para mim e falou: Coincidência? Aí foi uma situação que a gente falou sobre isso nos votos do casamento, né? E eu citei um trecho de uma obra de Milan Kundera, que ele fala assim: é, um amor para ser inesquecível é como os pássaros nos ombros de São Francisco de Assis. É, ele depende da reunião de muitos acasos. Então, o autor ele fala como se fossem acasos, né? Mas na verdade a gente sabe, né, que um ser de luz como São Francisco, ele tinha uma energia, né, um magnetismo, né, que atraía os pássaros, né? Então, a gente percebe que é, a- é como você falou, né? Essa minha proximidade com Valéria veio justamente dessa já admiração minha. Minha esposa foi aluna de pintura Muitos de Valéria. anos, Eu já doutora Nath. apreciava, né, aqueles quadros que ela pintou na época que foi aluna de Valéria. E aí eu já vim escrevendo essas crônicas, essas poesias, né, ao longo de alguns anos aí. E um amigo meu me incentivou muito, o Juan Passos, ele é ator, dramaturgo, a gente caminhava durante a pandemia e a gente conversava sobre esse universo artístico e sempre que eu ia escrevendo, eu ia compartilhando com amigos próximos que gostavam e eles me incentivando. E aí esse livro já tinha sido passado por uma revisão, mas eu deixei ele ainda, estava faltando algum estímulo. Foi aí que eu fui na casa de Valéria, no ateliê, para conhecer e falar sobre o evento que eu estava produzindo. E aí ela comentou que ia ter a Fli Café dentro do Encontro Nacional do Café, que é uma feira literária. E eu falei, Fli Café, que incrível! Eu que adoro café, que Sim. tenho textos sobre café no meu livro, né? Assim, ainda era um projeto embrionário. Ela falou, ó, você já tem capa para esse livro? Eu falei, não. Pois é, você não quer dar uma olhada nas minhas obras? Aí me mostrou uma obra que ela pintou para ilustrar um livro. E eu falei, ah, com certeza, quero sim. E aí que foi, digamos assim, eu agradeço a Valéria como ela foi, digamos assim, a catalisadora, né, o empurrão final para que a obra saísse. Então, eu escolhi, né, essa obra aqui ainda é que a gente chama de boneco, né, manda um abraço também para Nimário Ferreira, né, que está me ajudando, Primário, né, com sim, a sim, editora Diplomata, que sim, sim. ajuda, assim, pequenas tiragens, né, para quem está querendo Perfeito, começar nesse mundo da perfeito. literatura, lançar suas obras. Então, essa obra é de uma cafeteria, né, e é de um aspecto singelo, né, tem umas luzes aqui É uma cena acima, real. ela pintou com base numa fotografia, não foi, Valéria? Foi. É uma cafeteria do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. E aí eu fiquei assim tocado, né? Porque só tem um senhor na foto, né? E na obra, né? Na pintura, e evoca muito esse aspecto contemplativo. E é uma coisa que eu escrevo em algumas crônicas aqui no livro, falando sobre um outro aspecto do café do que as pessoas normalmente estão acostumadas. O café normalmente é visto como uma bebida estimulante, né? Que as pessoas associam ao produtivismo, né? E no livro eu trago muitos contrapontos a esse ritmo acelerado que a gente vive. É, o café, para quem vai entrar no universo do café especial, que se preocupa de como esse café foi colhido, se ele foi colhido maduro, se foi uma colheita seletiva, se ele passou por uma seca cuidadosa, um pós-colheita, uma torra cuidadosa. Na hora que você vai fazer o café, você tem que fazer devagar, precisa sentir o aroma, precisa se colocar em estado de presença. E aí, a experiência do café deixa de ser uma experiência do coffee to go americano, né? Vai ser uma experiência do café contemplativo. Eu conto aqui a história de uma barista lá de Salvador, que eu conheci, chamada Glaze, que ela tem um bordão que é café com calmaria. Hoje eu li essa crônica para uns amigos numa cafeteria e eles gostaram muito, porque conhecem essa pessoa que traz justamente esse espírito que eu trago no texto, que é uma crítica à sociedade contemporânea aos excessos de estímulo
que nos fazem ficar fora do nosso estado de conexão com o ser humano, com a sensibilidade. Então, é um convite à contemplação. Você já viu que hoje está na moda as pessoas os jovens indo para cafeterias, começando assim, ao invés de encontrar na balada à noite bebendo álcool, eles estão indo para as cafeterias, curtindo o momento de dia, ficando sã, sem estar aquela loucura do dia a dia. Está na moda agora. O período que eu fiquei na Europa, eu conheci um outro lado do café. O europeu bebe um café mais por prazer. A questão do estímulo é muito mais do pensamento do que físico. E quando eles querem o estímulo físico, eles tomam um café com sambuca, que é uma espécie de conhaque, eu não sei do que é feito, mas que é uma balada. Eu morei em Milão, morei em Piacenza, e lá no inverno é 20 graus abaixo de zero. Então, quase ninguém sai para trabalhar, mas no mês de novembro, com o mês de dezembro, início do inverno, se você não tomar um café com sambuca, você não faz nada, porque é muito frio. E essa questão do estímulo mental que o café traz, né? Que eu presenciei no meu período universitário, que eu tomava antes da prova uma meia hora, 20 minutos. Eu ia na cafeteria dos professores e tomava um café forte, com 100 adição de açúcar, e aquilo ali me estimulava o pensamento, não só fisicamente, mas o pensamento, né? Porque ele estimula, ele constringe as artérias e o fluxo sanguíneo é mais Eu intenso. Eu ilustrei o livro também do Dr. Darcy Lima, que é um médico cardiologista que também já faleceu. Ele era do INCOR e ele que introduziu o café na merenda escolar. Então você vê assim que o Brasil ele tem o café na cesta básica, ele tem o café na merenda escolar, porque é justamente isso. É a segunda bebida mais consumida no mundo. Ela perde para a água. Então aqui a gente tem água, tem o café, porque dizem que 97% do café é água, o restante é o pó, e é uma bebida que eu falo que você abraça todo mundo. Numa mesa de café, a gente está aqui no podcast tomando café. E o café já passou também por perseguições, né? A igreja, em determinado momento, achava que era estimulante, que era bebida do diabo. Nada disso, porque ela estava ocupando o espaço de chás, do próprio chocolate e tal. Mas houve esse período e o café passou por tudo isso, por qualidade, por mérito, e hoje está estimulando escritos, estimulando arte, estimulando encontros, tecnologia, ciência, essa cauda viçosa, isso é uma coisa maravilhosa. Eu vi a matéria, se borrifa no pé do café, não é isso? Isso. E salvou a economia brasileira. Nós tivemos na década de 30 aquele grande queima que o café caiu na bolsa, quando a depressão caiu na bolsa e foi queimado muito café. E o café é mais do que um sobrevivente, ele é um constante. Eu acredito que é uma bênção de Deus para a vida do brasileiro. Vamos falar um pouquinho do Encontro Nacional do Café, para depois a gente Sim, falar de poesia. certo. Vamos, vamos falar do Encontro Nacional do Café. Qual a edição este ano? 16ª edição. Décima Eu sexta trouxe aí edição. para você. Que vitória, que E maravilha, que E ele maravilha. começou em 2007. Se não fosse a pandemia, nós estaríamos na 19ª. Sim, Mas o evento ele cresceu, Ricardo, pois não não. só no mundo da tecnologia, da transferência de tecnologia na planta, aos cuidados também, mas como o Otton está aqui agora, a gente também na parte da cultura. Quando você fala muito, só puxasse um dado muito importante, À você fala vontade. muito da Itália. Em 2003, nós recebemos aqui em Vitória da Conquista o Dr. Ernesto Willi, que é o dono da Ilha Café. A família dele mora em Trieste. E ele veio para buscar a preciosidade que o Planalto da Conquista produz. Então, eu recebi com a equipe dele na Fazenda Viçosa, na época, e foi um momento muito importante porque ele veio buscar os cafés especiais. Aí depois, em 2007, eu idealizei, começo a realizar e coordenar o Encontro Nacional do Café, que começou no Centro de Cultura, depois o Centro de Cultura foi interditado, nós levamos para dentro da Fazenda Vidigal, de acordo com a experiência que nós tivemos de
participar de outros eventos pelo Brasil. Com isso, a pesquisa aumentou, porque quando o evento passa para dentro de uma fazenda, o evento acontece no meio de um cafezal, com toda a estrutura que precisa de auditório, refeitório, É tudo. fantástico, é Tem fantástico. tudo. Você conhece, você já Adoro, adoro, participou. adoro. Então, a gente trabalha com pesquisa o ano inteiro, buscando trabalhar o café especial. E a Fazenda Vidigal hoje ela é uma fazenda modelo, é uma fazenda mais tecnológica do Nordeste na parte de pesquisas de café. E nós somos, assim, pela dedicação toda que a gente tem, que o Giano tem, hoje nós somos a fazenda do Planalto da Conquista mais premiada com o café especial na parte de café despolpado. Então, você passa a ser uma referência. E aí, através desta parte de tecnologia que você leva, traz empresas do Brasil todo, palestrantes, todo o movimento da parte dos cafeicultores, nós começamos também com o lado da cultura. E aí, nesse lado da cultura, a gente esse ano entra com a Free Café, porque para você falar sobre história, que o Brasil, no ano de 2027, vai completar 300 anos, eu falo assim, de registro que o café chegou no Brasil, que às vezes pode ser que tenha chegado um pouco antes, mas as crianças, a Quem trouxe o população, café foi o Palheta? foi o Palheta que veio pela Guiana O nome dele Francesa, Antônio de sim, Melo Palheta. exatamente, Palheta. Isso, Tanto que tem o café Palheta, né? tem. Famosíssimo. Tem. E aqui em Vitória da Conquista, na rodoviária, tem um restaurante que chama Palheta, né? Exato, porque lá É era por causa o dessa café Palheta história. que bancava, E aí patrocinava ali. eu acho muito importante quando a gente fala de literatura, porque todo mundo tem que saber das suas origens, tem que saber da sua história, e através desse movimento de arte, que a Fazenda Vidigal é uma fazenda que mescla café com arte, a gente tem trabalhado muito o turismo pedagógico, onde os alunos, através das obras, através da história, eles ficam conhecendo a sua origem, o crescimento de Vitória da Conquista. Então, esse ano nós vamos ter pela primeira vez a Escolas Sacramentinas, com os alunos do terceiro ano trabalhando a parte de redação no mundo da história. A professora Larissa me convidou, junto com o Renato, e aí nós estivemos lá e ministramos uma palestra. Então, assim, é importante demais, porque nesse mundo, nesse estudo, que você vai descobrindo também qual área que você quer trilhar, né? Um administrador, é um pesquisador, é um cafeicultor. E dizem que antes, nas histórias, que pai e mãe não queria que o filho ficasse na roça. Hoje é o contrário. Os pais do mundo do agronegócio estão querendo que os filhos façam universidade para ficar cada dia melhor para tocar a fazenda. Aí vem a sucessão familiar. Então, a gente tem trabalhado muito isto e quando você fala de estudo, o estudo está dentro da literatura. Quando eu coloco essa questão da Europa, não só da Itália, mas França, é porque França é um grande produtor de uvas e Portugal e a Itália também. Mas essa cultura familiar no agro é uma coisa europeia. Tanto que precisou que europeus e japoneses também têm essa tradição, precisou que esse pessoal Os expandisse, imigrantes, né? não é para a Bahia, para o sertão, para Goiás, fazer as grandes fronteiras de produção de soja, de milho, de arroz, para que o Brasil hoje tivesse a pujança do agronegócio, que não é uma tradição do nosso país. Então, lá nos anos 50, 60, 70, tinha o preconceito, porque a pessoa que ficava no interior ficava isolada do conhecimento, logo da prosperidade. Hoje é o contrário, o Brasil está se voltando para dentro, e um encontro dessa magnitude só faz aumentar, vamos dizer assim, socialmente falando, culturalmente falando, só faz agregar valor à nossa sociedade. Eu queria falar um pouquinho dessa questão sua. Você falou que tem crônica, tem poesia, vai declamar uma É, poesia para e gente? eu queria Você aproveitar. declama poesia? Declamo, vou declamar um aqui Ah, para eu quero vocês, ver. mas antes eu queria falar Sou sobre esse assunto poeta aí, também, sobre. viu? Você falou de tradição familiar no café, falar de Sim, tradição familiar na literatura. pois É não. assim, eu não sou de uma família de grandes escritores, mas assim, quero trazer a lembrança aqui de uma inspiração para mim, que foi minha tia Graça, que é uma poetisa, hoje está morando na Bélgica, ela que me levou, primeiro, para conhecer
ela começou a lançar poesias em coletâneas, né, Sim. lá em Salvador, e aí eu tenho uma lembrança que ela me levou para conhecer Cachoeira. A Flica, né, a feira literária, a maior feira literária que tem no estado, né, e a primeira, eu acho, de maior importância, e ela me levou para conhecer lá. Eu conheci um poeta já falecido, Damário da Cruz, muito bom, e tive esses primeiros contatos, né, já tinha contato com a poesia, já gostava, já rascunhava alguma coisa na época da escola, mas essa tia é uma pessoa que eu admiro, que merece esse registro aqui, essa lembrança. É, e aí esse livro, Ricardo, tem algumas poesias, né? Eu vou me arriscar a recitar um aqui, que fala justamente sobre esse ritmo acelerado que a gente vive e que eu trago esse livro como um contraponto, para que a gente pare para respirar e contemplar mais o cotidiano e as belezas que ele tem, Então né? vamos homenagear Então, a Dona Graça aí através do seu poema. pois é, esse poema chama O Homem, a Máquina e o Camaleão. O ser humano é meio camaleão, imita o ambiente que vive. E nesse mundo cheio de informação, cheio de processadores, gigas e terabytes, nesse mundo cheio de telas, multifunções e abas simultâneas, o ser humano quer virar um computador com hardware e software de última geração, mas não vê que já nasceu obsoleto, com o ritmo da natureza. É muita tecnologia para usar e acompanhar, e mesmo com um cérebro que tem muito mais potencial para dar, não é possível tantos pensamentos simultâneos processar. Mas o bicho quer ser como a máquina, quer tudo acompanhar, e com pensamentos compulsivos e repetitivos empurra a carroça para andar. Cai no buraco da estafa, do estresse, das doenças psicossomáticas. Tenta chicotear o cavalo, mas não adianta. Quer ser mais do que é, quer se transformar no que não é. Já está com a pressão alta, mas insiste, e com um esforço hercúleo afunda na areia movediça. Até que um infarto fulminante lhe faz bater as botas. O que mais podemos dizer? Esperto mesmo é o camaleão, que imita, mas para viver. Que Credo, lindo, pareceu que estava falando pro meu pai que que lindo, infartou. que lindo, que lindo. Nossa, Pois eu é uma comecei, poesia forte não é? que No dia a mostra como a dia. gente precisa se reconectar com o ritmo da natureza, como a gente precisa respeitar o nosso próprio corpo, como a gente precisa desacelerar para a gente se conectar com as pessoas ao nosso redor, né? Numa mesa que às vezes a gente está ali mexendo no celular no meio de uma refeição, e esse livro traz algumas mensagens que cutucam um pouco esse hiperestímulo da sociedade contemporânea, e por outro lado, tem algumas mensagens, algumas coisas Deixa eu engraçadas que. saber a página. Eu gosto de número. 84. 84. Eu queria, assim, apenas colocar uma muito bonita poesia, gostei. Linda. Eu sou poeta, meu pai é poeta, meu avô era poeta, eu venho de família de jornalistas e de escritores. Meu pai, antes de falecer, vai fazer 4 meses, ele tinha 2 livros publicados, um ele não chegou nem a lançar. Está lá em casa para ser lançado num tempo hábil. Mas a verve literária não é assim o meu forte. Você escreve bem, gostei muito da sua poesia, mas Vitória da Conquista é uma terra de grandes poetas e grandes escritores, né? Nós temos aqui um Camilo de Jesus Lima, que apesar de ser de Tapetinga, viveu uma vida poética em Vitória da Conquista. Maneca Grosso, que pouca gente conhece, que no momento mais oportuno a gente vai fazer uma homenagem a ele, que foi um poeta do final do século XIX para o começo do século XX, que faleceu porque tinha uma poesia rascante, social, incisiva, e os coronéis mandaram dar-lhe uma surra e ele tinha diabetes, faleceu Eu tenho um aos primo 20 e poucos anos de idade. Eu tenho um primo que é poeta e me lembrou que também a poesia dele também é com essa carga de Poesia social, social, né? Carlos Maia. Então é uma pessoa também que escreve justamente com esse viés. E aí você vê que ele já vem dessa escola aí daqui Exato. de E o poetas Maneca, conquistenses engajados, né? e Maneca numa época que o coronelismo era uma coisa absurda e não tinha escapatória. Mas falando de coisas boas, da última vez que eu Mas estive isso lá, é ótimo. Eu falei assim, na hora que você estava lendo, a gente fica viajando, né? a Aí poesia tem depois essa. você fala assim, que morre infartado. Eu É, falei, epa, não, mas do assim, papai. existem crônicas engraçadas também. Eu E trouxe cada essa pai justamente para mostrar absorvendo, que né? a gente tem
poesias e crônicas que fazem, digamos assim, um alarme sobre o que a gente vive, para a gente ter esse momento de autoconhecimento, né? Para a gente parar para olhar como é que está a nossa própria vida. Mas tem crônicas engraçadas, né? A primeira vez que, como eu falei, estava lá em Goiânia, né? Numa cafeteria, eu falei, poxa, eu já comprei um moedor, já comprei o café de vocês, por que meu café ainda não sai igual de vocês? Aí o barista falou assim, compre uma balança, aí você vai medir certinho a receita. Aí eu falei, balança? Eu nunca fui de cozinhar assim, seguindo receita à risca. Ele falou, não, é baratinha. Você vai ali no camelódromo e compra uma importada, chinesa. Aí eu Aquela falei, beleza. digitalzinha, né? Aí eu peguei a bicicleta, que eu tava de bike, e saí pra comprar essa. Porque ele me convenceu que era barato. Falei, é barato, vou comprar. Aí fui lá, amarrei a bicicleta no poste. Aí fui lá na loja, no fundo da loja, peguei a balança, aquela branquinha assim, né? Aham. Balança culinária. Aí botei Aí cheguei ofegante assim no caixa. Quando eu botei a balança no caixa, o caixa olhou pra mim e falou assim: Você gosta daquele pozinho branco, né? Porque toda vez que apreende droga, você vê A aquela balancinha daquela, balancinha branca, né? verdade, verdade. Eu tenho amigos que são delegados e sempre Sim, eles apreendem, né? sim, sim. Aí eu fiquei assim, estupefato, né? Fiquei assim, perplexo com a Pergunta. pergunta, mas na hora me veio a resposta. Eu falei, que é isso, meu amigo? Eu gosto do pozinho preto. É, Quer dizer, não é pozinho, mas é preto preto. não, porque o meu é torra média, marrom. É, É muito melhor para a saúde, né? Não é pô, paguei lá e vim embora. E aí, uma das crônicas é essa, né? Sim, sim. Pablo Escobar e a balança para pesar café. Que Que aí a legal. gente fala um pouco sobre essa coisa desse universo de apreciação e Uhum. essas coisas engraçadas que acontecem quando Muito a gente está começando interessante. a Muito. tomar um café e precisa de um acessório ou de outro. Eu vou explicando para que serve uma balança de uma maneira mais simplificada. E aí, e por aí adiante. e É se não muito é legal. literatura, essas histórias somem, Não, a não é? literatura é muito importante. Eu acho que não vai perder esse viés de cultura, de empirismo nunca, né? A história passada através dos tempos, ela só pode ser passada através verbal ou da escrita, não é? Mas vamos falar o quê? Do Encontro Nacional do Café. Vai ter as exposições de arte esse ano também. Sim, sempre, sempre. Gente, para quem não E sabe, todo mundo conhece Valéria Vidigal, mas pode ser que alguém não conheça. Pintora, ela é uma artista plástica que dedicou a arte, o mote, não é? Tipo assim, a musa da arte de Valéria é o café. né, Como é que vai ser desde esse ano lá? Desde 2003, eu pinto exclusivamente a temática do café e tenho feito vários livros. Eu ilustrei o livro do Sebrae, 50 anos do Sebrae, o livro em inglês, português e espanhol. Foram 106 obras retratando a cafeicultura contemporânea. Então, assim, não é só pintar por pintar, é um trabalho também científico, cultural, é um trabalho muito bonito. E a fazenda, ela mescla café com arte. Então, a fazenda, ela tem várias esculturas. Vai ter as esculturas de Alain Descartes? Tem as esculturas que Eu fazem gosto muito parte do do Alain. acervo da fazenda, tanto do Alain quanto também de Leonardo Ramalho, que é Beck Ramalho, Sim, conheço demais. Savério também, que tem aquela empresa de estrutura metálica. Savério Certo. tem uma obra lindíssima, que é uma folha de café. Então, assim, eu não sou uma artista egoísta, eu gosto de ter outros artistas também. A gente abre esse espaço porque a Fazenda Vidigal, ela tem uma galeria a céu aberto. Então, tem obras também de Tiano, que é aquela obra pintada, Tiano pinta São Murais, e isso é legal. E até mesmo eu sempre falo que a obra que o Giano faz, o bom café, ele também é uma obra de arte. Né? De acordo com o que você trabalha arte na lavoura, até chegar na xícara. E uma coisa interessante, Ricardo, que o rótulo do Café Vidigal é uma pintura minha, É um quadro, né? é um Eu conheço quadro, por cima. e a gente está fazendo esse ano, nós vamos inaugurar o laboratório do café. Então, a pessoa que vai à fazenda durante o ano todo e durante o Encontro Nacional do Café, ela aprende desde a parte técnica até a xícara, que é uma arte. Então, assim, a fazenda ela respira arte através das pinturas. Eu tenho um container, que é uma galeria de arte. Tenho vários lugares assim da fazenda que eu também decoro, mas todo mundo tem acesso a todo o meu trabalho e é um carinho muito grande. E a gente trabalha muito também com turismo pedagógico, onde as crianças têm esse contato, querem ir à fazenda,
por causa da Valéria Vidigal, vivenciar esse mundo do café através da obra. E é através da obra que eu mostro para o Brasil e para o mundo o que acontece dentro de uma fazenda de café. Você faz com que aquela simplicidade do homem do campo, do mundo rural, se torna uma maravilha dentro do mundo. Eu falo do mundo urbano porque você faz uma exposição em um museu, em uma galeria e por aí vai. E eu tenho ganhado algumas premiações internacionais em Dubai, através da obra de arte com a temática do café, e algumas também homenagens pelo trabalho que eu faço no mundo do agro. Não vamos pontuar, porque ainda está um pouquinho. A data ainda falta um pouco de tempo, mas este ano, como todos os anos, palestras, cursos, Palestras, exposição, dinâmicas de campo, exposição, mini cursos, cursos de cientistas culinária convidados para dar também. palestra, falar sobre. Muitos melhores do Brasil, vou citar aqui José Brasmachello, que é o melhor técnico do mundo. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Então, assim, os melhores têm que ser Que é o brasileiros, segundo. não é? O Brasil é o maior produtor de café do É, o segundo mundo. exportador, então. Não, o Brasil é o maior exportador, é o maior produtor. Nós somos o café que é a segunda bebida mais consumida no mundo. Sim. Brasil é top, Brasil é Top tudo. dos tops, né? Top do top. E o que você tem de tecnologia no mundo do café está aqui no Brasil. Em Araguari acontece a Fenicafé, que é a maior feira de irrigação ligada ao café do mundo. Em Três Pontas acontece a Expo Café, que é a maior feira tecnológica do mundo. Tem o Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, que é realizado pelo Procafé, que já está perto de completar 50 anos. Que maravilha. Então, Brasil, gente, nós somos brasileiros, a gente tem que ter orgulho. A parte de pesquisa, nenhum outro país vai ter a pesquisa que o Brasil tem Em relação ao café. em relação ao café. Nós estamos Perfeitamente. falando de Do café. café. Perfeito. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais do livro. Você está lançando o seu livro durante o Encontro Nacional do Café, na Fli Café. Quais serão assim os eventos? Você vai fazer um lançamento num dia oportuno? Vai distribuir? O livro vai estar à venda? Como é que funciona essa parte logística aí? Então, como eu disse, não poderia ser em outro local para eu lançar o livro, né? Já que Valéria foi, digamos assim, um ponto-chave de arrematar, né, essa minha vontade com a capa que ela trouxe, foi um grande estímulo, né? E ela trouxe o evento como uma oportunidade de Afli Café, né? Já que meu livro fala de café em muitas crônicas, eu acho que trouxe esse estímulo. Uma pequena tiragem que eu vou fazer, é o primeiro livro que eu estou lançando, né? Então, assim, eu vou fazer vão ser poucos exemplares, né? Eu penso em abrir uma lista de espera já para as pessoas, para quem sabe uma segunda tiragem. Inteligente essa opção sua, inclusive, né? E vai ser bem interessante. Eu quero fazer outros lançamentos depois, né? Em Salvador, né? Tenho muitos amigos lá, família. E Otto vai estar no evento somente na sexta-feira, né, Eu vou Otto? estar lá no dia E está 12, indo para a Itália, Ok. para a Maravilha. França. para a França. Vai a passeio, vai a trabalho. Passei com a família. Você gosta de passar no exterior? Eu já dei ver nas fotografias suas. Pois Ele é. lança o livro e viaja. Sim, sim. É isso aí, mas fico muito feliz que vou poder fazer esse primeiro lançamento lá na Fazenda Vidigal e depois talvez fazer aqui em Conquista também, em alguma cafeteria, lá em Salvador em alguma cafeteria também, né? Já que tem esse tema envolvido e tenho muitos amigos no mundo do café que já estão ansiosos para ler, já leram algumas crônicas, né? Que eu enviei assim separadamente, porque tem algumas pessoas que são citadas, mas estou muito feliz com a oportunidade de lançar. Maravilha, a gente está muito feliz em receber vocês. Eu queria saber de você, Valéria, Sim, a data. sim, 12, 13, 14 de setembro. Como amanhã já é o mês de agosto, né? A Sim. gente já fala assim, tá ali, é o mês que vem. E Faltam um aí, pouco mais de de 45 agosto, dias. setembro. E o evento ele é gratuito, viu? Para a Aberto ao comunidade, então, público. aberto ao público. A gente tem contagem das pessoas que entram na fazenda, o tipo de veículo. A fazenda ela é toda com segurança para as empresas que vêm de fora e para o evento. Nós temos apoio também da Polícia Militar. Então, assim, é um evento que a gente traz um lado social e cultural
para a comunidade. Quem estiver nos assistindo, ouvindo, pode seguir o Instagram da Fazenda Vidigal. A matrícula ela é feita na hora, a inscrição não tem custo, mas o porquê que a gente pede para fazer a inscrição? Porque tem muitos estudantes que querem ter o certificado, e é interessante para as pessoas falar assim: poxa, eu fui, participei, assisti palestra, aprendi e recebe um certificado. Então, para a pessoa ter esse certificado, ela tem que se inscrever. É E, importante, é importante. e Conta a além hora da aula, né? Pois é, e além das palestras, tem as dinâmicas, que isto é muito interessante. Você está ali com o palestrante, logo que você finaliza, você pode ir para a lavoura, tirar suas dúvidas, e o lado também prático, muitas dinâmicas de campo. Nós temos 2 campos experimental na Fazenda Vidigal, que tem todas as variedades de café, as melhores que tem aqui para o Planalto da Conquista, para a Bahia. Aí você fala assim: o que que você vê na parte de pesquisa, na parte de experimento? Por que existe esse experimento? É através desses experimentos que você vai conhecer a doçura, a qualidade, a variedade em termos de aroma, tudo isso tem uma influência muito grande. E o Giano tem batido muito nesta parte da pesquisa. E está lá para todo mundo aprender e conhecer. Esses dias nós recebemos um conhecido, Gel, que ele usou uma expressão que eu achei fantástica. Ele falou: vocês têm aqui dentro uma universidade. Porque você conhece a muda, você conhece um terreiro, você vê a parte toda de beneficiamento que a gente tem a usina, a nossa produção ela é bem completa, e você aprende a cuidar da lavoura, comercializar e também a degustar um bom café, porque o cafeicultor, a partir do momento que ele conhece o seu produto, ele coloca o preço no seu produto. Imagina um produtor de café que não conhece nada da bebida, como que ele vai avaliar? Que ele vai saber o que ele produziu, se o café é pontuado, se vai participar ou não de concurso. Cafés que ganham concurso, você tem um valor mais agregado a seu café. Então, é muita pesquisa, é muita dedicação, e é isso que a gente quer passar, essa transferência de tecnologia. E a Bahia ela tem crescido muito profissionalmente. Eu É já estou bom, assim é bom a curioso gente para saber. saber quando é que vai abrir esse vestibular dessa universidade, A porque eu já quero me Universidade do matricular em Café, 2 né? cursos, pós-colheita e torra. Agora que vai ter esse laboratório de torra lá, Pronto. então eu já estou empolgado, feliz Sim. que eu vou poder ir, né, pelo menos um dia para o Encontro Nacional do Café e desfrutar, porque Valéria falou, né, vão ter pessoas lá com insumos agrícolas, máquinas, muitas coisas interessantes para quem é do mundo do agronegócio, mas para eu que sou do lado do consumidor do café, eu gostei muito, né, das oportunidades que eu estive lá no Encontro Nacional do Café, porque eu pude provar cafés de diferentes produtores também. Tem lá também pessoas que produzem mel e outras coisas que vão estar, e queijos que estão expondo, e você tem contato direto com aquilo que é produzido na região, né? É muito agradável. Ó, Ricardo, eu estive, Otto fala de Goiânia, né, o trabalho dele, eu fui palestrar, desculpa, À eu fui vontade. palestrar em Goiânia no Café Fest. Uhum. E lá no Café Fest eu conheci várias empresas, tudo é network, onde você chega, você vai conhecendo. E através do Café Fest, nós conhecemos uma empresa que chama Caleido. Eles têm um torrador de café que torra gramas, gramas. Quando eu falo assim que eu chamo atenção, porque vai ter no laboratório tanto torrador que torra 10 quilos de café ao mesmo tempo, como outro que torra 300 gramas de café, justamente para isso. Então, você vai ter a oportunidade de conhecer um dos maiores torradores especialistas que vem com a empresa na fazenda. Então, assim, você vai estar lá com a empresa de que tem torrador de café. Você vai ter uma aula de como você vai trabalhar, aprender a torrar, porque quando você fala que o café da Europa é um café mais forte, mais encorpado, é porque o brasileiro, quem trabalha e quem consome o café especial, o café ele não é preto. Acabou aquela ideia de falar assim, o café é o pretinho brasileiro, não. O café ele é marrom. Muitas vezes o café na xícara, ele tem a cor de um mel.
porque você faz uma torra mais clara. O café, essa torra que eu trouxe para você, o café ele é marrom. E aí você vai sentir muito mais os aromas, o sabor do café. Mas o europeu, ele gosta mais da torra mais escura, é uma característica de lá. Porque a gente tem amigos agrônomos, empresas que compram o nosso café, e quando a gente está nos eventos internacionais aqui dentro do Brasil, o pessoal fala: a nossa torra na Europa é um pouquinho maior, principalmente Portugal. Nós temos um amigo que ele tem uma empresa grande e às vezes assim ele dá o café de presente dele para a gente. Ele é daqui de Minas, mas o café dele é a torra que o pessoal gosta na Europa. É, o Então é pessoal, muito o regional. pessoal na Europa usa muito o café misturado a outras bebidas, o café gelado, o drink É, com café, tem muita coisa lá vai ter uma que a gente empresa. não vê, por enquanto, pelo menos aqui no Brasil. E eu fiquei muito impressionado com a consistência muito forte. E eu fiquei lá quase 8 meses, e para depois, quando você retorna, você estranha, né? E o café lá é uma quantidade menor e muito, mas muito, É, muito forte, muito mas o encorpado. italiano gosta do restrito, Ah, que é um é, pouquinho assim. copinho de isopor, isso aqui de café, mas É, é um shot. eu Você tomo um toma litro e aquela. meio de café por dia. Não, o café é uma Imagina maravilha. se fosse desse jeito. O Ia café é ficar grande. maravilha. Lá eu tomei muito café, tipo na lata de Coca-Cola, café Sim, gelado e muito gostoso. Inclusive, eu quero agradecer a vocês muito. Vocês vão voltar antes da Fli Café, antes de acontecer o 16º Encontro Nacional do Café. Nós vamos voltar aqui para falar mais sobre esse encontro. Quero que você volte, Otto, junto com o pessoal da Fli Café, para poder falar mais sobre o livro. A Biplane Conversa Afinada está aqui à disposição de vocês. Nós vamos nos ver lá no 16º Encontro Nacional do Café na Fazenda Vidigal. Logicamente que vai ter uma cobertura para Instagram, inclusive, se a Valéria deixar, ao vivo, né? A gente vai maravilha. colocar aí alguns eventos lá para você acompanhar aí na sua casa, se você que é de fora daqui, que não pode vir aqui a Vitória da Conquista na Fazenda Vidigal, para o encontro, né, o 16º Encontro Nacional do Café. Valéria, muito obrigado. Para mim é assim, sempre uma satisfação muito boa ter você por perto. Eu agradeço demais esta oportunidade. Fiquei super feliz de ver aqui você com a família toda e um carinho muito especial que eu tenho por vocês, que desde quando eu cheguei aqui em Vitória da Sempre Conquista. admirando o seu trabalho, sempre. E eu, assim, o de você, seu pai sempre encontrando lá no Centro de Cultura, então ele tem uma história grande aqui também na Sim, nossa sim. cidade. E eu convido a todos que estão nos assistindo para ir com a Que família bacana. toda, porque tem atividade, tem o Coffee Kids que a gente não falou, então tem atividade com o pessoal dos escoteiros, levando atividade escoteira para a sociedade. As escolas, a Escola Novas Ideias vai estar com também a orquestra, e é muita coisa boa, muita transferência de tecnologia e de cultura. Então fica aqui o meu convite, 12, 13 e 14 de setembro, e pode seguir o Instagram da Fazenda Vidigal. Hoje, no dia de hoje, nós já temos mais de 80 empresas já com stand fechado com a gente. Então, o evento cresceu muito. E vem muita coisa boa. E nós vamos trabalhar também uma palestra sobre o turismo na Bahia, que vem crescendo cada dia mais nesta parte do turismo rural, da Rota do Café, o turismo de entretenimento e por aí vai. Te aguardo lá. Vamos encerrar então. O Otto já se preparou para ler alguma coisa. Vamos encerrar então essa entrevista com uma crônica ou uma Uma poesia. poesia curtinha. Então, fique à É, vontade, Otto. eu agradeço muito a oportunidade, Ricardo. Foi um Pô, papo que muito isso. agradável, descontraído. Você é uma pessoa maravilhosa. Satisfação. Obrigado. E queria terminar com a poesia. Foi a última que eu escrevi, entrou no livro agora, esses dias. E eu vim de Salvador, né? Morava lá na Barra, num bairro super agitado, né? Barulhento, cheio de obra, cheio de gente passando. E quando eu vim morar aqui em Conquista, eu senti um silêncio onde eu fui morar. Um silêncio. E aí eu fui caminhar no que a gente chama aqui de Orlívia, né? A Orla de Conquista, a Olivia? Olívia Flores. E Sim. no lugar que supostamente era para ser agitado, eu continuei achando silencioso. Eu fiquei assim, intrigado com aquilo, e aí resolvi colocar num papel o que eu estava sentindo. Que Aí eu legal. escrevi assim: o silêncio da cidade incomoda. O barulho dentro de mim incomoda. Preciso me desembrulhar, desembarulhar, abraçar o silêncio da cidade para conseguir me abraçar.
Que coisa linda, grande poeta. Que lindo! Satisfação imensa. Um presente aí para os nossos participantes, né? Os nossos queridos. E a gente vai encerrando essa edição do Biplane Conversa Afinada, que promete voltar na próxima quarta-feira, às 19 horas, com uma pequena frase. Mais que a própria paixão, o que vale é a intenção do coração. Até a próxima.